possam ficar de forma que a gente possa visualizar aqui esse telão, né? Vocês possam se dirigir aqui às laterais, para quem está embaixo possa visualizar bem este telão, porque sem dúvida é um momento muito importante. Todos os que fazem a Ordem Demolei Potiguar e na presença de autoridades demoleis, maçônicas, civis, e que façam percorrer aos quatro cantos desta terra, se for possível, a saudosa memória de um dos irmãos que deixou profundas marcas de amizade, liderança e de dedicação pela Ordem Demolei, Rierson Carlos Alves de Góes. Sua caminhada foi feita de coragem, de presença firme e de uma dedicação que nunca se limitou ao discurso. Onde muito enxergavam obstáculos, ele enxergava missão. Onde havia silêncio, ele fazia ecoar a voz da responsabilidade, da lealdade e do compromisso coletivo. Hoje, o que nos reúne não é apenas a memória de uma trajetória, mas a força de tudo aquilo que ele despertou em nós: respeito, admiração, inspiração e agora saudades. Porque há vidas que não se despedem, elas continuam presentes silenciosamente, através do impacto que deixou em cada um de nós. Vídeo, por favor. Existem pessoas que passam pela Ordem Demolei e existem pessoas que se tornam parte dela. Existem pessoas que passam pela Ordem Demolei e existem pessoas que se tornam parte dela. Alguns ocupam cargos, outros ocupam corações. Rierson Carlos Alves de Góes foi um daqueles irmãos que fez os dois. E mesmo partindo cedo demais, deixou marcas que o tempo jamais apagará. Em dezembro de 2019, no capítulo Príncipe das Caralbeiras, número 98 da Ordem Demolei, nascia oficialmente um irmão. Ele não era apenas um membro, nascia ali uma liderança, nascia um irmão disposto a servir. Rierson nunca buscou destaque, ele buscou sempre fazer a diferença. E foi exatamente por isso que se tornou inesquecível. Rierson era aquele irmão que a gente sempre contava bastante com ele, em todos os momentos de dificuldades e necessidades, a gente tinha ele para nos ajudar. Sempre teve esse caráter protagonista, um líder, né? Porque ele conseguia mobilizar quem estava ao redor dele, não era com ordem, não era, muitas vezes era com ação, com atitude. Eu acho que a fraternidade que ele emanava fazia com que os meninos se ligassem tanto a ele conseguia movimentar tanta gente. Sempre foi uma pessoa assim que sempre demonstrou muito um caráter de liderança, de esforço e que sempre se importou com todos os seus irmãos. Então, ele sempre demonstrava todo esse carinho pelos seus irmãos, toda a sua preocupação, né? E desde o dia que eu iniciei, eu sempre vi Rierson como uma pessoa boa e que um exemplo a ser seguido. Sempre que a pessoa precisava de ajuda, principalmente eu, sempre que eu pedi ajuda a Rierson, ele sempre estava disposto e querendo ajudar. Como foi minha inspiração e sempre será, foi mais do que um irmão que a Ordem Demolei me deu, não conhecia antes da Ordem, e vou levar as memórias e as lembranças dele para sempre, da minha vida, dentro da Ordem e fora da Ordem para sempre. Auxiliou em tudo. Tudo tinha alguma coisa dele. Ele, desde a história que ele contou de onde foi que ele se apaixonou pela Ordem Demolei, que foi numa ação filantrópica, ele sempre deu tudo em si para que essa ordem consiga evoluir cada vez mais. Então,
todo o caminho dele, da Ordem do Demolei aqui, ele sempre estava presente, sempre estando em prontidão para tudo. Mesmo enquanto ele não conseguia estar presente, ele conseguia de alguma forma ajudar com nós. Mais que um amigo, ele foi com um irmão que a Ordem Demolei deu. Eu nunca vou esquecer tudo que a gente vivenciou, todas as viagens, as feijoadas do Mossoró, a viagem aos capítulos, paixação, iniciação. Muitas coisas que hoje sou, que hoje o capítulo eu sou graças a ele. A gente teve várias conversas de futuros planos, infelizmente não teve, mas eu sei que todo dia ele se orgulha que o trabalho que ele faz no capítulo. Eu tenho certeza que ele fica muito feliz com o que ele tem fazendo nesses últimos anos. Com certeza ele vai ficar muito mais orgulhoso depois. Tem aquela história de dizer que ninguém substituiu, mas em alguns aspectos a gente pode dizer que não vai ter, não falo de função, não é o lugar que ele ocupava no grande conselho, é o lugar que ele ocupava no coração da gente. Não tem como preencher. Então vai ficar para a eternidade esse espaço, mas enquanto tiver esse espaço que ninguém ocupa, significa que ele está vivo nas nossas memórias, no exemplo. Espero que você esteja com Deus, olhando pela gente, seguindo exemplo, me liderarem como você vê. Nós juntos, então, Vianies perguntava por mim, eu perguntava por Vianies, então era uma amizade grande que a gente tinha, meu melhor amigo, e eu acho que era só amor mesmo que eu tinha por ele, porque é uma amizade de longa data, uma irmandade, e eu acho que é isso que eu sinto por ele. Sempre ele estava em tudo na minha vida, sempre em tudo que eu pensava, ele estava lá. Eu queria um pouco que ele foi uma luz, né? E que ele é um desses demolês que nós vemos, né? Profundamente o quanto ele amava a instituição e amava estar com os capítulos, priorados, castelos. Era uma pessoa extremamente apaixonada, né? E a Ordem Demolei deu todas as oportunidades possíveis e ele agarrou. Quem conviveu com ele sabe. Quem estava na sala capitular, quando ele entrava, sabe muito bem. Aquela energia, aquela risada, não tinha como ele. A gente tem uma amizade longa, do tipo que não precisa de manutenção, não precisa de explicação. A gente podia ficar um tempo sem se falar, sem se ver, e quando se encontrava, era como se nada tivesse passado. Tem pessoas que são assim, que a gente chega perto e já entende que vai ficar. Ele era leve, não ingênuo, não alheio ao que acontecia, leve de propósito, quem escolhe curtir o momento em vez de complicar, e quem entra no ambiente e instintivamente torna ele melhor. Isso é mais raro do que parece. Eu aprendi muito só de estar perto, só de observar como ele dizia, como ele falava com as pessoas e como ele lidava com a vida. Era um sonho que ele tinha, ser mestre conselheiro estadual, e graças a Deus ele conseguiu contribuir com esse sonho. E sempre, apesar da sua timidez, mas participava de tudo na vida dele, gostava muito da vida dele. Seus pais me disseram repetidamente isso, que ele gostava bastante da ordem dele, amava seus irmãos, seus tios. E ficou o exemplo de dedicação à nossa instituição, dedicação à maçonaria, à ordem do Demolei, para transformar outras vidas. No dia 26 de abril desse ano de 2026, a Ordem Demolei Potiguar perdeu um irmão. Mas o céu ganhou um exemplo. Há pessoas que morrem e há pessoas que permanecem. Permanecem nas histórias, nos capítulos, nas lembranças, nos ensinamentos e, principalmente, nos corações daqueles que tiveram o privilégio de conhecê-las.
Rieson não foi apenas um mestre conselheiro, não foi apenas um líder, foi um irmão, um exemplo, uma inspiração. E enquanto existir um Demolei disposto a servir com amor, uma parte dele continuará viva. Obrigado por tudo, meu irmão. Seu legado jamais será esquecido. Rieson Carlos, mais do que um irmão, um exemplo de liderança, força, coragem e fidelidade. Rieson viveu sua vida ao extremo, praticando das 7 virtudes da Ordem Demolei: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Em momentos de tensão, como passamos frequentemente em todos os nossos dias, em nossos lares ou em campos de convivência comuns, sua frase mais comum era: relaxe, tudo irá dar certo. Rieson foi um grande exemplo de nossa ordem e jamais o esqueceremos. Meus irmãos, peço a vocês, todos que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, que sejam mais do que irmãos, cavaleiros, desfrutem da Ordem Demolei e de suas 7 virtudes e as pratiquem como nosso irmão Rieson praticou. Sejam mais do que irmãos, sejam como Rieson Carlos. Dadivoso em sua juventude, leal em sua caminhada, eterno em nossa memória. Rieson Carlos Alves de Góes, a Ordem Demolei Potiguar jamais te esquecerá. Muito obrigado, príncipe das Caveiras. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Ordem Demolei. Queria encerrar minhas palavras dizendo o seguinte: agora é comigo. Muito obrigado.